Nesse capítulo, o Oda nos revelou todos os power-ups que o Sanji teve ao despertar seus genes, inclusive em um ataque novo muito poderoso. Será que por esse despertar ele se tornou o homem mais resistente ou está se tornando o homem mais resistente do mundo de One Piece? Será que pela temperatura que ele atingiu nesse capítulo, ele consegue se tornar imune ao magma do Akainu? É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje trazendo as minhas considerações sobre o capítulo 1034 de One Piece. Um capítulo focado em batalha. O Oda desenvolveu só nesse capítulo aqui a batalha do Sanji contra o Queen. E também nos disse todos os power-ups que o Sanji teve com a sua transformação e o seu possível poder final. Será que o Sanji está tão resistente que agora ele é capaz de resistir até o magma do Akainu? Assiste esse vídeo aqui até o final que você vai entender isso. Antes desse vídeo começar, já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com Momonosuke agarrando as nuvens flamejantes do Kaido e tentando empurrar realmente com a sua força para que ela não chegue na capital das flores. Ele está sendo esperto já que, mesmo tendo um poder bem grande por agora estar adulto e um poder muito parecido com o do Kaido, ele não treinou. Então não tem como ele utilizar, ele não sabe utilizar. Então ele está sendo bem esperto. Só que um ponto que eu notei aqui é que o Momonosuke está tendo influência sobre as nuvens flamejantes do Kaido, coisa que não era para ele ter, ou tecnicamente não era para ele ter. Eu acredito que ele só está tendo essa influência de poder agarrá-las porque ele é um dragão feito pelo DNA do próprio Kaido, pela fruta do próprio Kaido. Se fosse um dragão diferente, eu aposto que ele não conseguiria. Assim como, por exemplo, o Ace, ou agora o Sabo, que tem a Mera Mera no Mi. Ele não tem influência sobre qualquer fogo que existe no mundo. Ele só tem influência sobre o fogo que ele cria. E ele não pode controlar outro fogo que ele não criou. Ele não poderia controlar o Prometheus, por exemplo, que faz fogo ou algo do tipo. Então eu acho que ele só está tendo essa influência sobre as nuvens flamejantes do Kaido porque eles foram feitos, ou eles têm o mesmo DNA, isso no caso da sua transformação. Esse foi um ponto que eu pensei aqui e eu quero saber a opinião de vocês. Ele realmente poderia ter influência nelas ou não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. A partir daí é que a porrada realmente começa, com o Queen espantando todo mundo ao mostrar todas as técnicas dos irmãos do Sanji, inclusive a dele também. Ele copia todas elas e fala que conseguiu copiar porque teve tempo para estudar a ciência da Germa. E se ele estudou, provavelmente foi quando ele fazia parte dos Mads, que era aquele grupo de cientistas fora da lei que se uniram em algum momento da história para fazer experimentos e juntar toda a ciência que eles conheciam. Será que para fazer parte desse grupo a pessoa tinha que ser genial em algum ponto da ciência e teria que ter um projeto secreto que para fazer parte desse grupo ele teria que compartilhar esse projeto? Eu só consigo pensar nisso para o Judge ter compartilhado o seu maior estudo com um grupo de outros cientistas. Ele só poderia fazer parte daquele grupo se ele entregasse parte do que ele está estudando, da sua ciência. E aí vem a pergunta: quanto de ciência o Queen aprendeu lá nos Mads e quanto de ciência ele tem no seu corpo? Se ele conseguiu copiar a ciência do Judge, o que impede ele de ter conseguido copiar a ciência do Vegapunk? Em algum momento aqui ele mostrar algumas das invenções que o Vegapunk já criou. Eu fiz até um vídeo comentando sobre todas elas e se você ainda não assistiu eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Então, eu não duvido nada, ou eu acabei pensando que o Queen pode ter até um clone dele ou dois, e aí pode ser que se esse corpo principal for destruído e ele morrer, ele pode fazer um backup da sua memória para esse novo corpo. E aí o Sanji vai ter que escalar todo um desafio de novo para conseguir vencê-lo. A gente consegue pensar isso por ele ter mostrado, conseguir copiar os poderes do Sanji, dos seus irmãos ali. Eu não acho uma viagem tão absurda, além de vários outros poderes ou invenções do Vegapunk que ele também pode mostrar. Dois pontos interessantes aqui são: primeiro, ele ainda não utilizou o poder da Reiju, que é o poder do veneno.
Eu acho que ele pode deixar ali como último recurso, até porque esse poder é bem apelão. A gente já viu o Oda nos mostrando o poder de veneno aplicado em batalhas, e ele realmente é apelão. Ele mostrou lá em Impel Down com o Magellan e mostrou com o Caesar Claw lá em Punk Hazard. Esse poder não pode... a pessoa não pode brincar com ele. Então provavelmente o Queen vai deixar por último, em um momento em que ele estiver precisando ali para pegar o Sanji desprevenido. E um segundo ponto é que ele consegue utilizar a invisibilidade do Sanji sem utilizar um traje. Será que é aqui que o Oda está nos dizendo ou nos contando que o Sanji ainda consegue se tornar invisível, mesmo sem ter o seu traje? Porque em capítulos anteriores, quando ele desapareceu, o kanji que apareceu foi o mesmo kanji que apareceu aqui, quando o Queen desaparece. Então, o Sanji ainda não notou que ainda tem o seu poder de invisibilidade, por isso que ele apelou para a velocidade. Mas é como se o Oda estivesse nos dando uma indireta de que o Sanji ainda tem esse poder. Eu também consegui pescar essa dica aqui do Oda. Vocês conseguiram? Ou eu tô viajando? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. O Sanji então é posto à prova sobre os poderes do seu irmão, porque o Queen utiliza todos eles contra ele e ele tem que se esquivar. Mas de algum deles ali ele acaba sendo atingido pela eletricidade do Niji, pelo guinche do Yonji, e aí o Queen roda ele em toda a sala, dando um dano enorme, até que o Sanji finalmente consegue se soltar, se liberar. Ele quebra uma das mãos ali do Queen, e aí é nesse momento aqui que o Queen também utiliza a invisibilidade do Sanji. Mas o Sanji utiliza sua velocidade e o Queen nem percebe ou não sabe onde é que ele tá. E aí, cadê o seu Haki da observação? E eu digo que mesmo que ele estivesse utilizando o seu Haki da observação nesse momento, não adiantaria nada se o Sanji for mais rápido do que o que ele consegue prever. A gente viu lá em Amazon Lily que mesmo as irmãs da Boa Hancock com o Haki da observação e o Luffy não, ainda assim ele no Gear Second era mais rápido que elas, ou mais rápido do que o Haki da observação delas conseguia prever, e assim ele conseguia atingi-las. Eu acho que é a mesma coisa que está sendo aplicada aqui. Por mais que o Haki do Queen seja bom ou seja forte, onde ele prevê que o Sanji tá, pela velocidade do Sanji ser muito maior, o Sanji já vai estar em outro lugar. E aí quando ele prevê que o Sanji já está em outro lugar, o Sanji já vai estar em outro lugar, e assim ele vai. Porque ele está aliando ali sua velocidade, seu exoesqueleto, seu novo peso, sua forma, tudo isso em uma velocidade absurda que é incapaz de ser prevista pelo Haki do Queen. Seria diferente se ele tivesse o Haki da observação avançado, porque ele preveria o futuro e saberia onde é que o Sanji está, coisa que ele não tem ou não mostrou. É aqui também que a gente descobre, ou finalmente é revelado pelo Oda, que o Sanji não bateu em mulher nenhuma. Aconteceu realmente o que eu disse. Naquele momento foi a virada de chave do Sanji, onde a sua transformação terminou de acontecer, e por isso ele meio que ficou desacordado ou alguma coisa do tipo. Quem bateu nessa menina aqui, que é a Osome, foi na verdade o Queen, que já estava utilizando sua invisibilidade. O gordão tá puto porque a mulher não quis ele, ela rejeitou ele. Eu também rejeitaria porque o gordão feio. Quando o Queen parte para atacá-la mais uma vez, porque sua raiva ainda não passou, o Sanji nos mostra um novo golpe, uma nova técnica. Mas antes disso, o Oda nos mostra toda a sua evolução de poder, todos os seus power-ups, que na verdade foram um exoesqueleto robusto, uma força melhorada, super velocidade, além de que ele pode aliar o seu exoesqueleto com o Haki do armamento para se tornar muito mais resistente. Tem uma resistência tão absurda que agora ele pode elevar a temperatura do seu Jabli Jambi. Ele não fazia um fogo tão absurdo antes, porque esse fogo poderia prejudicá-lo. É isso que a gente consegue inferir com essa fala que o Oda colocou aqui nesses balões. E aí ele mostra um novo ataque, que na verdade se chama Ifrit Jambi, e que traduzindo seria Perna do Demônio de Vento. Uma técnica onde o Sanji alia seu exoesqueleto, Haki do armamento, ele usa o Jabli Jambi e tem um fogo muito mais forte, que queima muito mais, com uma temperatura muito mais absurda, coisa que ele não poderia fazer antes. Mas essa não é a única característica desse fogo, que começou a sair raios da perna do Sanji também. Quando eu vi isso eu me perguntei, que diabo é isso? O Oda tá ficando doido? E aí quando eu fui perguntar para o professor Google, eu consegui encontrar a seguinte coisa. Em uma erupção, um vulcão ejeta uma enorme quantidade de partículas na atmosfera, dentre elas cinzas e vapor.
É a deixa, portanto, para a ocorrência de raios em grande altitude durante as erupções. Em uma tempestade comum, cristais de gelo colidem e geram descargas elétricas, o que resulta em um raio. Em uma erupção, são partículas de cinza que se chocam em vez de cristais de gelo. O que eu consigo inferir com tudo isso é que o Oda pode querer nos dizer que agora o Sanji pode chegar a uma temperatura tão absurda que ele consiga até resistir ao magma do Akainu, ali com a Mago Mago no Mi, que é a Akuma no Mi mais ofensiva do mundo de One Piece. E a gente viu o estrago que ela consegue fazer lá na Guerra de Marineford. Será que agora o Sanji tem uma resistência tão absurda, aliando o exoesqueleto, aliando ali o seu haki do armamento, o seu Diable Jump? Será que agora ele tem uma resistência tão absurda, capaz de resistir ao magma do Akainu? Eu acredito que tinha a possibilidade, mas acho que seria um power-up gigante demais para o Sanji. Ele se tornaria imune ao Akainu. O Akainu não teria efetividade contra ele. Mas foi uma coisa que eu consegui pescar vendo aqui esse Diable Jump com uma temperatura muito maior e saindo raios dele. É com essa técnica que o Sanji lança uma chuva de golpes no Queen e acaba finalizando esse capítulo aqui com um chutaço jogando ele para longe. Aqui a gente viu os inúmeros power-ups que o Sanji teve e foi um capítulo focado só no Sanji conseguindo subjugar o Queen, porque desde o começo da batalha ele conseguiu dar dano no Queen ali, não era como estava antes, que ele utilizou o Hell Memories e não conseguiu dar dano nenhum, agora ele está conseguindo. Foi um capítulo mais focado para os fãs do Sanji e para mostrar o quão resistente e forte ele tá. Bom galera, esse foi o vídeo, essas foram as minhas opiniões sobre esse capítulo. Foram as coisas que eu consegui pescar nesse capítulo por todas as informações que o Oda nos deu. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu tô viajando em o Sanji ter uma resistência capaz de resistir ao magma do Akainu pela técnica que ele mostrou? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito ou for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos relacionados ao Sanji e a sua modificação genética que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!